Hoje estamos no canal com uma moça que, apesar desse rostinho de muito jovem, já tem o privilégio de estar fazendo o curso de fonoaudiologia, que é um curso que eu tenho tamanha admiração, e como instituição, falando como escola, a gente tem tamanha necessidade, né? Então, a Maria Eduarda vai se apresentar um pouquinho aí e vai trazer para a gente algumas novidades interessantes do curso de fonoaudiologia, para quem não conhece, para quem tiver vontade de estudar, ou para quem tem um filhinho, para de repente já cair de orelha em pé, pensando que esse profissional pode ajudar a gente bastante. Obrigada, Duda, pela participação. De nada. Então, como a Ana disse, eu me chamo Maria Eduarda e eu faço fonoaudiologia na Uniplan. E aí, por que eu escolhi esse curso? Na verdade, eu queria um curso de medicina. Só que aí, como eu comecei a trabalhar no Instituto Souza Arantes, eu comecei a perceber muito essa questão da fala das crianças. Comecei a gostar muito mais de crianças do que eu já gostava. E aí, foi algo que me despertou. E como eu queria um curso diferente, além da medicina, como eu não pude fazer, então aí eu procurei, vi que tinha várias áreas na fonoaudiologia e eu escolhi esse curso por causa das crianças e por causa desse que despertou em mim algo. E eu queria, a gente vai falar um pouquinho, no caso eu vou falar um pouquinho sobre a fonoaudiologia educacional, no caso da educação infantil. E aí, o que é o fonoaudiólogo na educação infantil? Ele trabalha na prevenção e na promoção da saúde, no caso dos alunos que têm alguma necessidade, e também de alguns professores, porque às vezes falar do professor, ou então se esforçar muito causa calos, causa várias diferenças, pode machucar a garganta, pode ter várias coisas que... Só te interrompendo um minutinho, eu me recordei aqui da minha situação mesmo como educadora. Eu comecei a trabalhar bem nova e próxima aí aos meus 17 anos, eu tive calo nas cordas vocais, né? E aí eu tive que fazer tratamento para ter cuidado assim mais com a minha respiração, né? Os alimentos certos quando ia usar a voz, a questão da água, né? Para hidratar. Então, assim, foi muito legal. Foi vital para mim, porque eu poderia ter perdido meu instrumento de trabalho, que é a minha voz, se eu não tivesse tido o acompanhamento de um fono na ocasião, sabe? Uhum. E aí, também, no caso, como a gente está falando dos professores, então ele também trabalha junto com o professor na questão de auxiliar o professor, tanto para auxiliar as crianças, tanto para o próprio professor, promovendo a saúde das crianças, e no caso, se precisar um tratamento clínico, que é algo que vai ser um pouco mais sério. E aí a pesquisa que falam que o resultado de um fonoaudiólogo e um professor é muito melhor do que ambos separados. Então, é muito importante os funcionários trabalharem juntos. E aí, por que as crianças menores, os pequenos, são os que mais precisam de um fonoaudiólogo? Ali, entre a faixa etária de 0 anos até os 6 anos. Porque são ali onde tem a plena expansão, a expansão das áreas que contribuirão para a aquisição das cordas vocais, das coisas tardias mais complexas. Então, no caso, problemas vocais, problemas de linguagem oral, de linguagem escrita, é ali na pré-escola que eles estão começando a desenvolver. Até antes, porque eles estão, agora as nossas crianças são bem mais tecnológicas, são bem mais ativas neuralmente. Então, é algo bem que eles estão... A gente nem pode colocar mais uma faixa etária, porque eles já estão muito rápidos, eles já são muito tecnológicos, muito espertos. Então, essa questão de levar eles, porque existem, no caso, alguns problemas, assim, problemas frequentes da educação infantil, que são o atraso de linguagem, o transtorno de déficit de atenção e criatividade, que é o TDAH, gagueira, desvio fonológico, autismo, problemas com a saúde auditiva também são casos que é preciso de um fonoaudiólogo, que ele pode lhe orientar melhor do que um professor. E no caso, por que um fonoaudiólogo também é importante como desde o começo, porque nós estamos no caso desde o começo,
até o final da vida. Desde ali, do teste da linguinha, até a questão de gerontologia, que é onde a gente trabalha. Então, o nosso trabalho é um trabalho, assim, essencial como de um médico, como de um professor. A gente está aqui para ajudar todos, no caso. Então, é muito importante, desde o começo... E é importante ressaltar, Duda, por exemplo, às vezes os pais ficam muito preocupados com o processo de alfabetização, né, de descodificação do código linguístico da criança estar, enfim, lendo. Só que se a criança apresenta essa dificuldade lá atrás, se não for identificada, realmente, assim, ela vai ter dificuldade na escrita. Então, por exemplo, se você faz o som do R, né, então você tem que conseguir fazer esse som para você identificar essa grafia, porque de repente você está com a dificuldade de reproduzir o som, então você também tem dificuldade de assimilar quem está reproduzindo e, consequentemente, a parte do código linguístico, né? Então, sem dúvida, anda tudo juntinho aí. Sim, com certeza. E também com a questão de... Eu já posso aqui entrar, né, na questão da chupeta, que muitos pais dão, assim, para as crianças. Então, é um pequeno problema, porque não é errado. O uso da chupeta não é errado. Errado é o tempo que a criança passa com a chupeta. No caso, é adequado ela usar mais ou menos até uns 2 anos, que é onde a faixa etária que ali é o limite. Mas, no caso, por que a chupeta é tão prejudicial? Porque as estruturas da boca da criança vão começar a ficar flácidas. A criança não vai conseguir produzir, no caso, sons mais fortes. Então, pode haver desequilíbrios, tanto na questão da deglutição, no caso, deixa a língua e os lábios flácidos, deixa a postura dos dentes incorretos, os músculos da bochecha flácidos também, por isso que a criança não consegue fazer a pulsa. Então, é por isso que não pode deixar as crianças com muito tempo com a chupeta e também tentar de outra maneira, além, para não acostumar, então tentar de outra maneira ali, manipular, assim, para ver o porquê da criança. É importante, por exemplo, não tudo recorrer à chupeta, né? Por exemplo, no meu caso, eu tive gêmeos, você sabe disso, e aí, assim, na ocasião, a minha mãe até falou, gente, não dá chupeta, não vamos usar a chupeta. Mas, assim, como eu ficava com os dois, e às vezes quando chorava ali era o acalento, né? Meu bebezinho, a menina não teve muito uso, deixou logo, praticamente nem usou chupeta. Ela teve, agora ela de vez em quando ela pega para implicar o irmãozinho um pouco, mas ela não tem o hábito. E ele eu tenho cuidado assim, por exemplo, ele dormiu com a chupeta, eu tiro da boquinha, ele tá mamado, tá de barriguinha cheia, já acalmou, deixo ele a noite toda com a chupeta para ele não ficar tão dependente naquele processo, né? Já tenho trabalhado isso já tem algum tempo, e é um cuidado que a gente tem que ter, porque se a gente realmente deixa a criança dependente da chupeta, tirar essa dependência é bem mais trabalhoso, né? E sofrido também para a criança, porque ele tem o apego. Exatamente, sofrido para a criança e também pode gerar uns problemas mais graves também, né? Então é bem importante todos os pais saberem essa questão mais da chupeta, que às vezes o pai pensa que é só frescura, que pode deixar, que o profissional às vezes só está querendo fazer aquilo para que a criança, não sei, não possa, para achar outro jeito, mas realmente pode ocorrer problemas muito sérios por causa da chupeta. Então é por isso que a gente está falando, tanto os dentistas, quanto a gente fala muito dessa questão da boca, de por que não pode deixar tanto tempo. Ah, sim. E Duda, só pegando o gancho também, de quanto é completo o fonoaudiólogo profissional que você será, né, futuramente, que você está aí estudando para isso, o quanto é completo, porque, assim, a voz, o som, então tá tudo assim muito interligado, e aí eu aproveito para divulgar aqui no canal, que depois eu vou ter uma conversa com uma outra educadora da nossa escola, que tem um entendimento bem bacana, tanto profissional quanto mãe, que ela passou por algumas situações da parte auditiva, e a gente vai tratar num outro momento, com outra pessoa também, sobre a audição, tá? Só para divulgar aí. E também, pegando o gancho da audição, eu vim dar um pouquinho, uma dica também para todos, que às vezes a gente
assim, mais velho, mas a gente também tem alguma... não entende daquilo, então não sabe a gravidade. E aí eu vim falar um pouquinho dos fones de ouvido, que no caso, o fone mais adequado para se usar, tanto em criança, tanto em adulto, quanto nós, é o fone supraural. O que é o supraural? É aquele fone grandão que tapa todo o ouvido, que não deixa os ruídos de... Isso, esse mesmo. Que não deixa os ruídos de fora. Esse. E também usar no limite do tempo, para poder não usar, para não causar danos, tanto no ouvido interno quanto no ouvido externo. E aí... O pessoal seguir as recomendações dos próprios aparelhos, né? Porque no próprio aparelho tem um limitador ali. Aí ele te dá um recadinho para você não aumentar. Você aumenta e aí realmente coloca em risco sua saúde, né? Exatamente. E também a questão dos intraoral, que aquele é o supraural, e eu vim falar dos intraoral, que é aquele pequenininho que todo mundo costuma ter. Por que quanto menor o fone de ouvido, mais grave ele é, no caso para audição? Por quê? Porque, de acordo por causa do ruído, o fone de ouvido em si, ele não é prejudicial. O que é prejudicial é o ruído. E o ruído é a partir do momento que ele fica muito alto. Então, quando você aumenta aquela partezinha daquele aviso que não pode, o seu fone de ouvido vai estar sentindo mais ou menos o som de um trio elétrico. Então, é muito alto. É por isso que e pode causar, no caso, as inflamações e infecções. Pode causar surdez, pode causar vários tipos de problemas auditivos. Então, é muito importante ter esse cuidado com o fone de ouvido. No caso também, não andar em lugares ruidosos, por exemplo, com fone de ouvido, no caso, ônibus, na rua, porque os ruídos de fora podem também ser prejudiciais, porque você vai querer aumentar, porque você não está escutando, e aí isso é bem prejudicial. Uhum. Ótimo, ótimo. Então, assim, queria te agradecer, tá? A participação aí nesse projeto novo que a gente está fazendo. Aos poucos a gente vai partilhando as informações dos colaboradores do ISA, dos prestadores de serviço também, que estão fora do ISA, os psicólogos, né? A gente tem uma equipe bem legal trabalhando aí, junto com os alunos, a gente está à disposição. Se alguém que estiver assistindo também quiser fazer alguma participação, pode escrever, que vai ser bem legal para a gente estar compartilhando os saberes. E aproveitando aqui para divulgar que a gente quer chegar em 1.000 inscritos para a gente fazer transmissão ao vivo, porque é legal a gente falando e os alunos já escrevendo o que está dando certo, o que não está, para a gente direcionar o nosso trabalho para a realidade deles. Tá bom? Muito obrigada, um abraço aí, saudades. Pelo convite. Até mais. Tchau, tchau.